Olá a todos. Estarei gravando mais um vídeo hoje relacionado aos assuntos dos vídeos anteriores, no qual eu menciono a não existência de Satanás. Vou pedir que todos compartilhem, deixem seu like, inscrevam-se neste canal para que possa atingir o maior número de pessoas possíveis, para que sejam esclarecidos as más interpretações que vêm ocorrendo ao longo dos séculos relacionado à Bíblia. Ok? Nós devemos saber que a Bíblia é uma palavra que ela purifica o homem. A Bíblia contém palavras que educam o homem, faz com que o ser humano, o homem, a humanidade tornem-se pessoas boas, pessoas amáveis, porque as palavras na Bíblia contidas, elas são palavras inspiradas, e estas palavras elas têm a intenção de fazer com que o ser humano viva melhor, viva em paz, sem ódio, sem rancor, sem egoísmo. Mas o problema destas palavras, quando há nelas más intenções. Quando eu busco através da palavra de Deus, ou melhor, da palavra contida na Bíblia, quando eu busco por meio dela enriquecimento, quando eu busco dinheiro, quando eu busco prosperidade, eu posso fazer com que esta palavra torne-se agressiva, torne-se ameaçadora. Por esta e outras razões é que eu decidi começar a fazer um trabalho, desenvolver um trabalho relacionado a estes temas. E desta vez, assim como os vídeos anteriores, vou mencionar sobre a ideia de Satanás, que eu, diante dos estudos que eu tenho feito, estou fazendo e continuarei fazendo, levar ao entendimento das pessoas que essa ideia de Satanás, Lúcifer, diabo, fora do ser humano, não existe. Não existe um ser espiritual fazendo com que o ser humano torne-se bom ou mal. O que precisamos entender é que o ser humano, ele é tão bom tanto quanto mal. O que precisamos entender é que nós precisamos saber administrar os nossos pensamentos, os nossos desejos. Por esta razão, eu agora vou estar lendo uma passagem em Isaías, que fala sobre a queda do rei da Babilônia, no qual foi uma profecia contra ele, e em especial, este versículo é bastante lido nas instituições religiosas, dizendo que está se falando de Lúcifer, o grande príncipe das trevas. Mas esta passagem, no qual eu vou ler, depois vocês podem ler todo o capítulo para entender melhor, mas esta passagem ela é usada para dizer que, olha, esta passagem refere-se a Satanás. Mas é um engano, porque esta passagem refere-se ao rei da Babilônia. É para ele esta palavra, okay? Que fica em Isaías 14, versículo 13, no qual isso é uma ideia do que o próprio rei da Babilônia dizia em seu coração, ou dizia até mesmo ao público, né? Para que as pessoas o adorassem, o respeitassem. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esta passagem, eu, enquanto frequentava instituições religiosas, enquanto eu fazia parte desse meio, por algum período, atuei como pastor de uma denominação. Eu mesmo acreditava nesta passagem. Eu achava que de fato isso referia-se a Satanás, mas claro que com o passar do tempo, com a minha inquietude, eu fui vendo e fui chegando à conclusão que é ignorância da minha parte pegar certos versículos isolados e atribuir a alguém. Esta passagem, ela refere-se ao rei da Babilônia. Não está se falando de Satanás, de Lúcifer, como as pessoas pensam. Muitos pensam, né? Eu acreditava sendo assim. Mas eu acredito que hoje, com tantas tecnologias, com tantos conhecimentos, com tantos cursos, com formações que existem atualmente, uma grande parte dos líderes religiosos, eu creio que eles sabem que essa passagem não refere-se a Satanás. Mas muitos deles continuam dizendo que isso refere-se a Satanás, porque as pessoas, na grande maioria, quando se lê em um púlpito de uma instituição, lê esse versículo isolado e menciona sobre Lúcifer, logo as pessoas acabam acreditando. Isso com certeza, as pessoas acabam acreditando. Tem uma passagem também que fala aqui na 1 Crônicas, que fala assim, para as pessoas entenderem, para vocês entenderem um pouco melhor. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Ou seja, aqui está dizendo que Satanás convenceu Davi a fazer o censo, a contar as pessoas, aquelas que estavam ali sobre o seu domínio. Já tem uma outra passagem em Samuel que fala diferente. O mesmo ideal, a mesma ideia de se falar, mas com ideia diferente. Veja só. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Então veja bem, uma das passagens fala que é a ira do Senhor, outra passagem fala que é Satanás. Então quando se refere a esta ideia de Satanás, não é um ser fora um ser maléfico, como as pessoas estão acostumadas a imaginar, um ser de cauda, ou algo com um tridente na mão, ou alguém muito belo, ou tentando seduzir as pessoas. Não, esse Satanás que se refere é aquilo que se opõe contra a ideia primeira de Deus, contra as primícias de Deus, contra o desejo primário, contra aquele desejo que Deus tem em seu coração em fazer sem que haja contenda. Quando se fala, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, não é Satanás. Quando se fala, e Satanás se levantou, não foi um ser espiritual. Aqui nessa segunda passagem, então, Satanás se levantou contra Israel. Aqui foi uma pessoa, um ser humano, que convenceu Davi a fazer o censo.
Mas as pessoas dizem, olha, Satanás fez isso, Satanás fez aquilo. Precisamos entender que quando se fala ou quando se pensa assunto relacionado a Satanás, a diabo, a demônio, isso é aquilo que se coloca contra a ideia original do Criador. Por isso que em uma passagem também Jesus disse para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Jesus estava se referindo a quem? A Pedro. Porque naquele momento Pedro estava contradizendo a ideia do Criador. Então Jesus disse a Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Ok? Então não é que existia um ser ali tentando a Pedro. Não, o próprio Pedro. A nossa natureza humana, a nossa carnalidade é que faz com que nós agimos ao contrário daquilo que muitas vezes nós deveríamos fazer. Quando nós temos uma ideia ao contrário daquilo que nós deveríamos fazer, é porque nós demos mais vazão a um pensamento negativo do que a um pensamento positivo. Nós demos mais crédito ao pensamento negativo ou ao pensamento mau, ao pensamento ruim, do que a um bom pensamento. Não é que tem um ser maligno nos tentando. Isso é o grande equívoco que precisa ser corrigido nesses últimos tempos, para que as pessoas possam viver de fato com uma mente convertida ao Criador, sem medo de seres destruidores que existem por aí. Nós precisamos aprender a viver crendo no Criador. Não que Ele enviou seres para nos destruir. Ok?